Bom dia, meu nome é Patrícia Vilela, sou terapeuta floral, sou membro do grupo de cogestão das essências florais Filhas de Gaia, sou professora autorizada do Sistema Filhas de Gaia e eu tenho o prazer hoje de convidar uma grande amiga para esse bate-papo nosso, que é a Maria Eunice Souza. E a gente tem na nossa última conversa ficou uma brincadeira gostosa, então aqui é a terapeuta floral e astróloga convidando a astróloga e terapeuta floral para uma conversa. Arianice, se apresenta, por favor, e vamos lá. Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigada, Patrícia, por esse convite. Fico sempre muito honrada. Eu sou Maria Eunice Souza, sou astróloga de orientação psicológica, sou formada pelo Centro de Astrologia Psicológica de Londres. Também sou formada em astrocartografia pelo Kepler College e astrologia vocacional. E também tenho formação em florais de Bach pela Healing Herbs e ainda alinhamento energético cura interior na escola do Hernani Fornari. Eu brinquei na outra vez que eu fiz uma live com a Patrícia sobre eu ser uma astróloga terapeuta floral, porque eu realmente praticamente não me divulgo como terapeuta floral, porque eu não atendo pessoas exclusivamente com florais. Eu prescrevo floral aqui e acolá quando um cliente de astrologia precisa. Então, eu nem tenho formação em outras escolas de florais, em outras linhas de florais. Eu tenho a formação básica de Bach, então por isso que eu brinco que eu sou uma astróloga terapeuta floral. Mas é isso, é um prazer estar aqui, fico muito honrada. Já tentei fazer a formação Filhas de Gaia e até agora não deu certo. Tivemos aí uns probleminhas, né, Patrícia, no passado. Já tentei trazer a Patrícia para Cuiabá e até agora não aconteceu, mas uma hora vai rolar. Uma hora dá certo, uma hora funciona. Bem, mas esse papo nosso tem um gosto muito especial, que é exatamente esclarecer algumas coisas que acontecem de forma muito reiterada, tanto na terapia floral quanto na astrologia, que são os estigmas que se colocam, tanto com relação a alguns tipos de comportamento, alguns tipos de personalidade, como também com alguns tipos de signo, né, com alguns tipos de comportamento. E aí, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: qual que é o maior equívoco que acontece quando uma pessoa procura astrologia? Né? Então, o que acontece? Uma pessoa chega para você assim, o que dá errado? Né? Eu estou querendo, estou procurando astrologia e acontece uma grande encrenca. Qual que é? Olha, eu acho que no meu caso, na minha experiência, nem tem assim esse grande equívoco, mas tem vários equívocos possíveis, porque acredite se quiser, às vezes, quando eu falo que eu sou astróloga, eu ainda escuto pessoas dizendo: "Você vai ler a minha mão?" Por exemplo, né? E eu entro na brincadeira e eu até falo: "Não, olha, eu até queria ter estudado quiromancia, mas não deu tempo ainda." Então aí eu levo a sério e eu vou explicar: "Olha, quiromancia é uma outra técnica, etc, etc." Mas acho que os principais equívocos que ainda ocorrem na astrologia é as pessoas não entenderem que ela é uma linguagem, que ela é uma ferramenta de autoconhecimento, principalmente, e misturarem a astrologia com uma série de outras coisas, e isso vira uma grande confusão. Então, as pessoas misturam a astrologia, por exemplo, com adivinhação, com uma qualidade de evidência, com uma qualidade, misturam com tarô, misturam com várias outras técnicas e linguagens. Não estou dizendo que há problemas com essas técnicas, elas têm o seu lugar, mas estou falando do equívoco dessa confusão, dessa mistura que se faz. E ainda, e aí quando entra de fato num atendimento, quando a pessoa procura um astrólogo, o equívoco maior é ela achar que eu vou resolver os problemas dela,
que eu vou trazer uma solução mágica, uma fórmula mágica, e que eu vou dizer para ela, olha, faz isso, isso e isso, e tudo se resolve, né? E a gente sabe que isso não existe com técnica nenhuma, com saber nenhum, né? Até mesmo quando você vai a um médico que vai te prometer, que te traz um medicamento que tem uma série de efeitos positivos, você sabe que você ainda vai ter que lidar com alguns efeitos colaterais. Então, assim, não existem essas soluções mágicas. Não, e a outra coisa mais séria é a pessoa chegar e achar que o astrólogo vai eximi-la da responsabilidade de ela ser o que ela é, de fazer, de tomar as atitudes que ela tem que tomar na vida dela. Então, esse é o maior equívoco, o mais sério de todos, é ela achar que uma consulta astrológica ou o astrólogo vai resolver a vida dela. E não é esse o objetivo da consulta ou do atendimento. Não sei se você quer comentar do lado de lá da Pois é. E a mesma coisa acontece com a terapia floral, né? Porque o que acontece? Da mesma forma que a astrologia não tem o poder de resolver, né? A questão de resolver alguma coisa, né? A terapia floral também não tem o poder dele por si só, o floral não tem o poder de, por si só, de fazer uma mágica, né? De você pegar uma varinha e plim, né? Eu tomo as gotinhas e essas gotinhas fazem a transformação por si. Então, essa transformação acontece, mas acontece com o meu esforço. Elas vão me auxiliar a modificar aquilo que eu já tenho como propósito me modificar. Agora, depende de mim também. Elas não modificam exclusivamente. Aqui me veio uma coisa que eu ia fazer essa pergunta um pouquinho mais para frente, mas uma das coisas que já me chama, já queria fazer um gancho aqui. Porque uma coisa que acontece dentro da terapia floral é o seguinte: eu posso tomar um floral e ele ter um efeito em mim, porque eu sou um indivíduo. Você pode tomar o mesmo floral e ter um outro efeito, porque você é um outro indivíduo. Sim. Eu gostaria de saber de você se todas as pessoas que têm o mesmo signo solar, se elas podem dizer, se a gente pode colocar todo mundo na mesma caixa. E se todo mundo, por que acontece de uma pessoa ler, pegar lá a revistinha ou pegar um jornal, ler a respeito de um signo e não conseguir se enxergar ali? O que acontece? É a astrologia que não está conseguindo dizer o que ela é? O que está acontecendo? Qual que é o problema? Bom, definitivamente a gente não pode colocar esses rótulos nas pessoas. E eu costumo dizer que existem tantos tipos de mapas, ou, entre aspas, tipos de astrologia, quanto existe o número do ser humano no mundo. Então, é algo altamente individualizado. Claro, a gente vai trabalhar com algumas repetições, algumas coisas que são semelhantes, sim, mas, via de regra, tem algo que o mapa astral não mostra, que é aquela centelha que tem dentro da gente, que é o que faz você ser o que você é, que é o que faz você tomar determinadas decisões, fazer determinadas escolhas em determinados momentos que nenhum astrólogo, às vezes, pode prever. Dependendo do tipo de indivíduo, a gente pode especular, olha, eu acho que nessa situação essa pessoa vai fazer isso ou fazer aquilo, mas um truísmo na astrologia e na psicologia que se diz quanto mais consciente um indivíduo, menos previsível ele se torna. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais inconsciente, mais previsível. Então, nós temos 12 signos astrológicos, que são o zodíaco, e que eles são apresentados como arquétipos. E ninguém é um arquétipo. Ninguém é um signo puro.
Então, quando você diz eu sou de Áries, eu sou de Gêmeos, eu sou de Câncer, você está dizendo simplesmente que quando você nasceu, o Sol estava transitando por aquele signo naquele período. Só que o Sol fica cerca de 30 dias transitando um signo. É impossível que milhares de pessoas que nascem durante esses 30 dias vão ser exatamente iguais. Não vão. Então, além do Sol, qual é a diferença de você dizer eu sou de Câncer, eu sou de Leão, de Virgem e etc. A gente está falando de uma astrologia de horóscopo, que é uma astrologia que foi popularizada no século XX, no fim do século XIX, século XX, que traz essa coisa muito do estereótipo, que vai falar simplesmente do signo do Sol. Porém, o mapa astrológico individual, ele é muito mais do que isso. A gente vai falar, além do Sol, a gente vai falar da Lua, de todos os outros planetas, a gente vai falar de casas astrológicas, a gente vai falar de como esses planetas estão conversando entre si. E se a gente for falar apenas do Sol, já que você falou do signo, então tá. Por que que todo mundo de Áries não é igual? Tá, tem o Sol em Áries, mas o signo de Áries tem uma regência, tem alguém que manda nele, que nesse caso é o planeta Marte. Então você tem um Sol Marte, um Sol em Áries, que o Marte está em Áries, é uma coisa. Você tem um Sol em Áries que o Marte está em Touro, é outra coisa diferente. Você tem um Sol em Áries que o Marte está em Peixes. Então você vai colocando nuances. Além disso, quando você pensa no mapa astrológico, aonde esse Sol em Áries está, ele está na casa 1, na 6, na 8, na 11. Então você vai agregando várias nuances e aí você enxerga um indivíduo. Não é um estereótipo, não é um ariano simplesmente. Então, por isso que não dá para você dizer simplesmente que todos os arianos são iguais. Você vai ter características, qualidades que são, vamos dizer assim, arquetípicas daquele signo? Sim, mas nem todo mundo manifesta essas qualidades do mesmo jeito. Nem todo mundo vive esse arquétipo ariano da mesma forma. Então, tem muitas variáveis e é por isso que quando você fala do seu Sol, do signo do seu Sol, nem todo mundo é igual, porque também a gente sabe, os indivíduos não são iguais. Já está se dizendo, é individual. E para brincar com isso, nem mesmo os gêmeos são iguais, como a gente sabe, que nasceram ali muito próximo, que tem um mapa muito parecido, eles não vão ser iguais. Bom, acho que eu me estendi demais essa resposta. Não. E tem uma coisa que eu acho interessante, puxando isso arquetipicamente, o simbolismo arquetípico de um signo. É muito importante a gente entender que por mais que algumas essências tragam esse arcabouço arquetípico, que normalmente pode ser principalmente dos 12 curadores, que se faça uma associação de um sol arquetípico, né? De um signo solar com floral de Bach, não necessariamente aquele sol com aquele princípio arquetípico vai necessitar daquela qualidade. Então, quando a gente faz essa associação, fica extremamente raso, porque não necessariamente, inclusive, vai ser a característica mais aparente de uma pessoa. Então, quando uma pessoa pensa assim, é o sol dessa pessoa que eu vou olhar, não necessariamente vai ser a característica que a gente vai ter que olhar, principalmente no primeiro momento. Sim, e aí eu me lembrei de uma outra coisa, porque, por exemplo, quando você pensa nos 12 curadores e quando você pensa naqueles arquétipos, se você vai usar um floral, a gente parte do princípio de que algo está desequilibrado. Sim. Se você está precisando, alguma coisa ali está fora do lugar. Uhum. Então, vamos supor que você é de Leão. Vamos dizer que você tem o Sol em Leão. Mas você tem esse Sol ali numa excelente condição, ele faz ótimos aspectos no seu mapa,
ele está ótimo. Então, o leão está totalmente equilibrado nesse mapa, nessa pessoa. Ela não tem problemas arquetípicos leoninos. Uhum. Ou, às vezes, você pega, vamos dizer, um Marte em Áries, para a gente pensar em qualidade, vamos pensar já em aspectos que a gente considera positivos no mapa astrológico, né? Então, você pega um outro planeta, esse Marte em Áries, que aparentemente ele tá numa condição boa, porque é o signo que ele rege. Mas esse Marte está fazendo um monte de aspectos difíceis e ele já não está funcionando tão bem assim. Então, aquela pessoa que tem um Sol em Leão, que está todo forte, todo bonito, de repente, ela vai ter um problema que tem mais a ver com Áries. Tem muito mais a ver com o jeito que ela expressa essa vontade de Marte. Então, às vezes, ela não tem problema com o Sol, ela tem problema com outra parte do mapa dela. Né? Fazendo só fechar... fazendo só uma correlação rápida. Não, sem problema. Fazendo só uma correlação muito rápida, só para ficar bem claro isso. A dedução mais rápida e mais fácil que se faria disso, então se a pessoa tem problema de um Marte em Áries, então ela vai tomar empatins. Porque na verdade é problema de Marte. Às vezes esse Marte, ele está precisando de energia, de força. Talvez ela vai precisar de um Olive. Então é exatamente isso que é o mais importante desse processo de individuação de um mapa. É pensar que, na verdade, qual virtude ou qual qualidade eu vou precisar desenvolver nesse mapa. E não pensar que um mapa é uma receita de bolo ou que floral é uma receita de bolo e que para isso eu tenho aquilo. Não existe isso. Eu preciso olhar qual qualidade ou qual virtude eu preciso desenvolver. Sim, com certeza. E, assim, quando você olha essa individualidade, essa particularidade do indivíduo, né? Porque ainda tem uma outra questão. Às vezes a gente abre um mapa, quando você está analisando o mapa antes de ver o cliente, você levanta hipóteses. Né? Você vai levantar algumas hipóteses. Como que a pessoa está vivendo esse mapa? Que tipo de situações ela está enfrentando, né? E você levanta hipóteses. E quando a pessoa senta na sua frente, suas hipóteses vão para o beleléu, porque ela está vivendo aquilo de outro jeito. Então, você tem que ajustar, porque você, nas suas hipóteses, você precisa adequar e perceber, não, nesse caso aqui eu levantei uma hipótese errada. E aí você vai insistir, porque não, mas esse aspecto aqui diz que é isso. Não. A pessoa sempre é mais importante do que o mapa dela. Tocando neste ponto, que esse ponto é um ponto muito importante. O mapa me obriga a fazer alguma coisa? Eita, o povo adora essa, né? Por isso que eu te perguntei, por isso que eu até empombei aqui. Eu sou, o que eu sou é o que o mapa manda eu fazer. Eu sou assim, porque aqui eu tenho um Saturno horroroso no meu mapa, né? Não. Não! Eu brinco, eu falo assim, olha, desculpa aí jogar areia na sua estratégia, né? Mas você não é assim porque o seu mapa determinou. Você não é assim porque seu mapa é como é. É o contrário. O seu mapa é como é porque você é assim. Então, o seu mapa, ele é só um reflexo, ele apenas mostra o que você já traz. O seu mapa é como um manual de instruções. Dá para você dizer que o manual de instrução criou aquele aparelho? O que veio primeiro, o aparelho ou o manual de instruções? E diante disso, quais são, então, qual que é a ajuda prática que a astrologia pode me trazer? Né? Se ele é um manual de instruções, então, se eu sou assim,
e a astrologia ao manual, eu vou continuar sendo assim? É assim? Não, a gente tem várias opções. Então, o que a astrologia pode fazer pela pessoa em termos bem práticos? Então, digamos que ela se percebe vivendo situações e dilemas em que ela tem problemas devido a determinados comportamentos, atitudes. Então, através do mapa dela, ela pode entender por que ela está agindo daquela maneira, onde aquilo começa. E ela pode também entender quais são as outras opções. Ela pode entender que não precisa ser só desse jeito. Eu tenho um mesmo aspecto no mapa astrológico, ele pode se desdobrar de várias maneiras, ele pode ser vivenciado de várias maneiras, e como tudo na vida, tem um lado luminoso e um lado sombrio. Então, um mesmo aspecto que descreve diversas dificuldades na sua vida, também descreve diversos talentos, potenciais e habilidades. Então, você pode escolher se sintonizar com a força desse aspecto, com a força desse mapa. E quando você adquire essa consciência, então a gente vai olhar aonde isso começa, por que isso começa assim. Então você sai dessa postura de vítima, de coitadinho de mim, olha o que me aconteceu, e você vai ter um outro entendimento. E você pode se tornar agora um agente. Você pode entrar numa atitude de sujeito, ao invés de ser essa atitude passiva, de vítima do próprio mapa. Não se torne vítima do seu mapa, pelo amor de Deus, porque é reduzir esse mapa ao pior que ele poderia ser. Então, esse mapa está aí com esse manual de instruções. Então, vamos aprender a tirar proveito disso, vamos usar direito. Né? Então, como eu disse, você tem um aparelho que foi construído antes. O manual de instruções veio depois. Então, o manual de instruções ele só explica como o aparelho funciona. Sim. Ele não determina por que esse aparelho foi feito assim. E eu acho muito bacana que aí entra o processo da terapia floral, que pode auxiliar a gente imensamente nesse processo de transformação, de modificação de padrões que a gente, às vezes, por mais que a gente tente, eu vou mudar isso aqui, mas como é um processo que eu já estou tão acostumada a repetir, a fazer da mesma forma, né? Como é um processo inconsciente, automático, né? Já veio... já tá, digamos, pré-programado, eu simplesmente vou fazendo e eu não tenho consciência. A partir do momento que eu tenho consciência, mas como eu modifico isso daqui? O floral pode exatamente te auxiliar nesse processo dessa mudança, desse hábito comportamental, para que fique mais fácil você fazer essa mudança. Só que o processo de mudança é nosso. Também não vai ser o floral que vai simplesmente, eu vou tomar a gota e pronto, eu já saio pronto, né? Não. Então, a partir do momento, fica mais fácil esse processo de mudança e de transformação. E aí, qual que é uma das coisas que eu queria te perguntar? Quando é que eu posso procurar um astrólogo? Quais momentos da minha vida que eu procuro um astrólogo? Bom, às vezes eu escuto muito essa pergunta até de clientes, né? Quando o cliente vem a primeira vez fazer o mapa, às vezes ele gostou muito e ele pergunta, então, em quanto tempo eu devo voltar? E eu digo sempre, quando você sentir necessidade, porque geralmente a nossa alma sabe. Então, existem algumas orientações básicas. Algumas pessoas gostam de procurar o astrólogo uma vez por ano, perto do aniversário, porque elas querem olhar aquele mapa da revolução, para elas se organizar naquele tempo de um aniversário a outro. Mas isso não é uma regra. Então, eu sempre digo, olha, você está precisando olhar alguma coisa mais de perto na sua vida, você está sentindo necessidade de se enxergar melhor, de entender melhor alguma dinâmica que está acontecendo. Então, procura o astrólogo. Às vezes, a pessoa ela veio, fez uma consulta inicial, 6 meses depois, aconteceram várias coisas na vida dela, ela passou por um processo já de mudança depois daquela primeira consulta, que ela já
clareou muita coisa, ela já entendeu muita coisa e agora ela está num outro momento. Então, ela pode voltar e querer dar um enfoque diferente daquele da consulta anterior. Ela pode querer explorar alguns outros aspectos desse mapa natal, porque assim, o mapa natal, ele é inesgotável. Ele não é uma coisa que você fala assim, é um outro equívoco que as pessoas cometem eu já fiz o meu mapa natal 10 anos atrás, 20 anos atrás. Bom, primeira coisa, cada astrólogo que olha o seu mapa vai agregar uma informação nova, porque ele veio de uma escola diferente, ele veio de uma orientação diferente, ele vai jogar uma nova luz sobre o seu mapa, que não invalida as leituras que você fez anteriormente com outros profissionais. Então, eu não estou dizendo que um anula o outro, eu estou dizendo que elas se somam. São visões diferentes que agregam ao entendimento de você mesmo, ao entendimento das suas dinâmicas. E aí, então, cada profissional vai trazer essa nova leitura que pode ser muito rica para você, que pode agregar a esse autoentendimento. E somando-se a isso, tem esse momento pessoal que você está vivendo. Tudo isso para dizer, não tem uma regra, não tem esse momento certo. Procure quando você sentir que é necessário, que você está precisando. É a minha opinião. Uma das coisas que eu queria comentar a respeito também é o seguinte, é a importância que se tem, que as pessoas não sabem, a importância de se fazer o mapa de nascimento de uma criança. Que normalmente as pessoas não sabem disso, e o diferencial que isso pode se fazer na criação dessa criança. Porque quando você faz o mapa de nascimento de um bebê, e esses pais tomam conhecimento desse mapa, pode fazer todo o diferencial no provimento das necessidades afetivas, de até mesmo a decisão de que tipo de escola você pode oferecer para essa criança, porque ela vai ter necessidades de aprender as coisas de uma forma ou de outra. Então, as pessoas pensam que você só vai procurar para fazer mapa de um adulto, quando a pessoa já está formada, já é adolescente, ou começou alguma coisa, vou fazer porque eu quero decidir o que eu quero prestar vestibular, eu estou precisando de uma orientação vocacional. Mas talvez um dos mapas mais importantes e que pode fazer com que a pessoa seja mais feliz e que é um excelente presente para você dar para uma mãe que acabou de ter um bebê e que não conhece aquele serzinho, porque aquele ser estava dentro da barriga dela por 40 semanas, mas que ela não conhece quem que é aquela criatura, é o mapa de um recém-nascido. Porque vai oferecer para aquela mãe, tá bom, um neném que nasce, daí a mãe fala assim, nossa, esse menino só chora, né? E daí você vai ver, às vezes, está um neném lá com uma lua super aflita, ou seja, vai precisar de algumas necessidades, de alguma atenção mais específica. E essa mãe, às vezes, só vai descobrir isso, depois ela descobre lá quando o menino tem 18, 19 anos, fala assim, nossa, se eu soubesse disso quando ele era menor. Alguns problemas de amamentação que a gente consegue identificar já que pode ter, como que pode ser superado também, a gente consegue identificar no próprio mapa de nascimento, né? Que a gente já sabe que a coisa pode ser mais encrespada, mais encrencada, então isso já faz uma diferença muito significativa. Com certeza, com certeza. E uma outra coisa que eu queria te pedir é o seguinte, quais tipos de mapas eu posso fazer? Eu tenho só mapa de nascimento, eu tenho... que tipo de astrologia que existe? Então, eu procuro um astrólogo, eu faço meu mapa de nascimento, minha revolução solar, que é o meu mapa do ano, e o que mais? O que eu posso esperar? O que eu vou ter de informação quando eu faço um mapa astrológico? Bom, vamos lá. Primeiro, existem várias astrologias, né? Existem vários tipos de astrologia. A mais conhecida é a astrologia contemporânea, que é essa que você vai procurar o astrólogo, você vai entender melhor seu comportamento, suas dinâmicas e etc.
Além dessa astrologia mais contemporânea, existe a astrologia clássica, que ela já vem, tem uma influência medieval ainda, ela tem um cunho muito mais preditivo, muito mais categórico. Além dessa, tem a astrologia horária, que tem um cunho oracular, você abre o céu do momento para responder uma pergunta. Tem a astrologia eletiva, que, como o nome diz, você vai buscar eleger o momento adequado, favorável para fazer determinada coisa, tipo casar, fazer uma cirurgia, lançar um produto, abrir uma empresa, etc. Tem a astrologia médica. Sim, tem a astrologia médica que ajuda você a entender melhor a sua saúde e trabalhar para favorecer o seu corpo, a sua saúde orgânica, mental. Tem astrologia empresarial, tem astrologia financeira, tem a astrologia kármica, que já vai trazer uma questão espiritual. Inclusive, eu até brinco, né, que eu não acredito em astrologia, né? Quando as pessoas falam, mas você acredita em astrologia? Eu brinco, não, eu não acredito em astrologia. E como assim? Porque a astrologia não é uma crença, ela não envolve crença, ela é uma ferramenta, é uma linguagem. Neste caso de astrologia kármica, aí sim envolve uma crença, porque supõe que você acredite em reencarnação e etc. E ainda tem a astrologia védica. Então, assim, só algumas, né? Tem muitas outras aplicações, como a astrologia mundial, astrologia meteorológica, agrícola. Então, tem uma infinidade. E quando a gente pensa somente nessa astrologia natal, que é atender pessoas, ainda tem o mapa natal, o mapa de revolução, que é o aniversário, como você dizia, tem o mapa vocacional, que vai olhar esse mapa do ponto de vista da missão de vida desse indivíduo e que caminhos profissionais ele pode ter, qual é a vocação dele. Mapa de relacionamento, que é como você, qual é a sua predisposição para o relacionamento, e nisso a gente pode trazer as técnicas de sinastria, que é comparar seu mapa com o mapa de outra pessoa. Mapa composto, que é misturar o seu mapa com o mapa de outra pessoa. Tem a astrocartografia, que é uma astrologia de localização, que é para você descobrir que lugares no mundo são legais para você, para determinadas atividades, inclusive. Aonde eu posso prosperar financeiramente, onde eu posso ser bem-sucedido profissionalmente, e por aí vai. Deixa eu ver se eu me esqueci de alguma coisa. Eu estava aqui pensando. Então, assim, tem o próprio mapa infantil, que você já mencionou, que é extremamente útil para as famílias entenderem melhor os seus filhos. Então, a astrologia ela tem uma infinidade de aplicações. Quando a pessoa vai fazer uma cirurgia séria, por exemplo, que é uma cirurgia eletiva, né? Obviamente não se aplica a emergências, emergência tem que ir para a emergência, mas é uma cirurgia que você pode programar e é algo que você quer garantir que tenha o melhor resultado possível, você também escolhe o momento mais favorável para isso. Enfim, são as coisas que eu estou lembrando nesse momento, mas eu acho até que eu não lembrei de tudo, mas tem várias aplicações extremamente positivas que podem nos ajudar no nosso dia a dia a organizar melhor a nossa vida. Tem uma coisa que eu queria perguntar ainda, que é o seguinte. Que a gente já conversou um pouquinho disso, mas eu acho importante reforçar isso. Eu estou aprisionado no meu mapa de nascimento, né? Eu nasci com esse mapa. Como é que funciona para eu conseguir transformar isso? Como que eu mudo o meu manual de instruções? Né? Como que se muda isso? Então, o manual de instruções em si não muda,
né? Você não tem como... Vamos lembrar do básico. O que é o seu mapa natal? O mapa natal é um registro, é um momento congelado no tempo. Você nasceu às 14 horas e 37 minutos do dia X, mês tal, ano tal, no lugar Y. Você já nasceu. Esse é o seu mapa natal. Não dá para você bater lá na porta, olha, eu não gostei dessa lua, não, troca aí. Ou deixa eu voltar para o útero da minha mãe, porque dá uma ré aí, porque vou esperar 3 dias para passar. Deu ruim, vou esperar. Não dá. Você já nasceu, você tem esse mapa para sempre. Agora, tem uma outra coisa que a gente fala na astrologia. Existe um destino, existe sim, né? Pensa só, quando você pensa do ponto de vista apenas desta vida, se você desconsiderar qualquer conceito espiritual de se tem ou não tem vida após a morte, etc., ou vida após a vida, vamos considerar isso. Você escolheu seus pais? Não. Você escolheu este corpo? Não. Você escolheu as condições em que você nasce, sociais, econômicas? Não. Então, isso é um destino. Já te foi dado. Você não pode dizer, ai, eu tenho uma relação difícil com minha mãe, dá para trocar a mãe? Não. Não dá para trocar sua mãe, não dá para trocar seu pai, não dá para trocar sua família, não dá para trocar esse mapa. Você já nasceu com ele, não dá para trocar essas condições. Isso é um destino. Agora, o que você vai fazer com tudo isso? É outra história. Porque você pode escolher ficar lá a vida toda dizendo, porque eu sou assim, porque minha mãe isso, meu pai aquilo, meu irmão não sei o que lá, porque a minha família não tinha isso ou tinha aquilo e etc. Então, você vai, de novo, ficar vítima desse mapa? Não. Como que a gente pode, então, não ficar preso nesse mapa? Porque o mapa natal, ele não muda, né? Agora, ele vai se desdobrando. Conforme você vai crescendo e amadurecendo, você vai fazendo as suas escolhas. E quanto mais consciente você está, mais escolhas você tem. Menos reativo, menos previsível, como eu já disse. E aí, você vai percebendo que você não está assim tão predestinado. Que as coisas não acontecem à revelia da sua vontade, somente. Né? E mesmo quando algo aparentemente inevitável acontece com a gente ainda tem a escolha de o que a gente vai fazer com aquilo. Então, esse mapa natal, ele não muda, porém, ele se desdobra. Aí entram aquelas técnicas que a gente sabe, de progressões que vão mostrar como é que o seu desenvolvimento pessoal vai acontecendo, como é que você vai escolhendo, como é que você vai utilizando aqueles recursos que também lhe foram dados, né? Porque uma outra coisa que tem que ficar clara, esse mapa que você ganhou, ele também traz muitos recursos. Então, a gente também precisa olhar para esse mapa, ao invés de olhar para esse mapa como um tipo de maldição, eu estou condenada por ele, eu vou olhar para ele e ver, olha, deve ter alguns tesouros escondidos aqui, alguns tesouros que nem estão escondidos, que estão ali muito na cara, mas a gente às vezes está tão focado no problema que a gente não se apossa das benesses, a gente não toma posse das coisas legais. E, enfim, o que muda é o seu jeito de viver esse mapa. Do mesmo jeito que muda o jeito de você ser humano no mundo, o jeito de você ser pessoa no mundo, ser homem, ser mulher, qualquer que seja o seu gênero. Então, muda a sua consciência. Você escolher ser uma pessoa cada vez melhor. Esse mapa vai ser o mesmo, mas o jeito de você expressá-lo vai mudando. E aí a gente também tem uma expressão que é as oitavas desse mapa. Então, tem várias oitavas.
Você pode escolher ficar aqui num nível bem baixo, bem basicão, ou você pode ir crescendo, você pode ir se melhorando. E aqui não é melhor do que X ou Y, é melhor do que você mesmo. É você ir se melhorando em relação a quem você era ontem, no ano passado. Então, essa é a minha visão, né? Esse mapa natal, ele é o mesmo, mas você vai expressando ele de formas diferentes conforme você vai amadurecendo. Se você faz um bom trabalho, você vai melhorando, né? Ou você pode continuar batendo na mesma tecla, fazendo a mesma reclamação ano após ano. Tem uma coisa que eu acho muito bacana, que daí a gente volta exatamente no mapa de nascimento. Que quando a gente consegue fazer, por exemplo, se você faz um mapa de uma criança pequena, você pode ver, inclusive, aquilo que ela vai ter aquilo que ela tem propensão de ter maior dificuldade, ou aquilo que ela tem de maior reação, e você, inclusive com o uso de floral, você já pode ir trabalhando com ela desde muito pequena, porque é mais fácil. Né? Então fica mais menos complicado, vai ser menos doloroso, é mais fácil a mudança, é mais fácil a acomodação e o trajeto de ascensão é mais fácil. Quanto mais consciente esse processo maiores são as oitavas. Eu vou entrar num detalhe que a gente conversou essa semana, eu e a Marionice, a gente conversou a respeito de um mapa que era cheio de algumas dificuldades, que quando ela mandou um mapa, a gente olhou e falou assim, o que você diria sobre esse mapa? E a gente falou assim, nossa, seria realmente um mapa que se a gente olha só o mapa, né, é exatamente sobre isso. Se a gente olha única e exclusivamente o mapa, você fala assim, nossa, que complicado que seria, né? E quando você se depara com a pessoa, você vê que a pessoa pode ressignificar, refazer esse mapa em uma oitava divina maravilhosa, que ela pode reescrever essa história arquetipicamente em um simbolismo rico. Então, a gente não pode ficar na nossa limitação, nós podemos nos reescrever, nos reinventar de inúmeras faces, né? Depende exclusivamente da nossa vontade, do nosso esforço, da nossa dedicação, daquilo que nós estamos dispostos em fazer. E a gente tem que lembrar que a vontade tem que ser nossa, não adianta ser do outro, né? Então, o empenho tem que ser nosso. Com certeza. Esse exemplo desse mapa foi um grande aprendizado que eu tive, porque quando eu estava analisando o mapa, porque assim, eu levo um tempo analisando o mapa antes da consulta, antes de eu sentar com o cliente. E aí, como eu disse, a gente vai levantando hipóteses, né? E eu olhei aquele mapa, eu falei, meu Deus do céu, como que essa pessoa vive isso? Porque, para mim, na minha visão, parecia um mapa bastante desafiador. E quando eu sento com a pessoa, assim, eu fiquei extremamente surpreendida com o que ela estava fazendo com esse mapa. Sabe? Uma pessoa que estava vivendo a vida da melhor maneira que eu entendi que ela podia viver aquele mapa. Ela vivendo aquilo de uma forma extremamente positiva. E sim, ela tinha passado por muitas tragédias, por muitas situações muito difíceis, que ela podia ter ficado lá, presa, se vitimizado, nossa, como a vida é difícil, como a vida é ruim, etc. E não. E ela fala, olha, eu tenho esses problemas que eu ainda não consegui resolver completamente. Então, ela estava consciente de muitas coisas, mas, olha, aquilo é a melhor expressão que eu já vi de fazer do limão uma belíssima limonada, sabe? De realmente a pessoa fazer o máximo com uma situação que aparentemente é muito desafiadora. Então, não existem regras, você nunca sabe. Por isso que eu digo, o mapa não determina nada. Tem algo aqui dentro, tem uma coisinha assim que a gente não consegue definir, dar nome, e que não aparece no mapa, que é
a pessoa, aquilo que tem dentro da gente, que é uma, sei lá, se é um átomo, se é uma faísca, se é uma coisa minúscula, talvez, em termos de realidade terrena, mas que é o que faz a gente ser único, né? E isso faz toda a diferença. Isso a gente não consegue ver no mapa. Você não consegue determinar, quando só olhando o mapa, quem é que vai ser aquela pessoa. Até porque uma brincadeira que a gente faz também, né? O que é um mapa astrológico? É um momento congelado no tempo. Esse mapa pode ser o mapa de absolutamente qualquer coisa. Pode ser o mapa de uma ideia, pode ser o mapa de uma galinha, pode ser o mapa de um bicho de estimação, pode ser o mapa de uma empresa. Isso você não vê no mapa, você não consegue, olhando o mapa, saber se é o mapa de um ser humano, de homem, de mulher, de bicho, de uma coisa inanimada. Qualquer coisa pode ter um mapa. Então, quem vai dar a expressão para o mapa é aquela pessoa que está vivendo o mapa. Então, esse mapa realmente não determina. Bem, minha amiga, eu só posso te agradecer imensamente. Muito, muito, muito obrigada. Eu vou deixar na descrição, vai estar o contato da Maria Eunice. Quem tiver interesse em procurá-la para fazer o mapa, ela é uma astróloga incrível, que inclusive eu procuro com uma certa frequência, né, minha amiga? Então, se vocês também tiverem algumas dúvidas e quiserem deixar as perguntas nos comentários, a gente vai respondendo à medida do possível. Eu sei que é um assunto que pode, assim, que a gente pode estender, né? Eu até brinquei com a Maria Eunice, seremos comportadas dessa vez, porque quando a gente começa a conversar, a gente promete que a gente vai fazer uma live de 1 hora e a gente fica conversando 2 horas, né? E para não estender o café da manhã de vocês, porque esse vídeo vai ao ar no domingo de manhã, para esse café da manhã não virar almoço, a gente para por aqui. Muito obrigada por todos que assistiram o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada. Imagina, Patrícia, eu que agradeço mais uma vez. Eu vou dizer que eu fico honrada. Foi um prazer estar aqui com você. Como você mesma já disse, se deixar a gente badala a noite inteira, o dia inteiro, né? E ela não falou dela, né, gente? Então, Patrícia, terapeuta floral, também é uma excelente terapeuta que trabalha com vários sistemas florais maravilhosos. Inclusive, é a minha terapeuta floral, né? Porque eu não dou conta de fazer floral para mim, a não ser um emergencial ali da hora. Mas, então, vocês precisando de um tratamento floral, procura a Patrícia também, porque ela manda muito nessa área. Então, obrigada, foi um grande prazer. Obrigada, pessoal. Quem tiver dúvida pode mandar, que a gente responde sim, com o maior carinho, com o maior prazer. Obrigada mais uma vez. Beijos. Beijos.